Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Hoje está melhor, não está tão frio. Está uma temperatura ótima. E eu estou muito feliz por isso, porque não gosto de frio. Meu irmão, quem vos fala é seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Se você não me conhece, não deixe de me assistir, de me ouvir. Talvez que você pode discordar de mim, mas eu falo de acordo com este livro. Se você discordar, discorda desse livro. Aparece aí alguns fafarrão aí, pelo meio, querendo me criticar. Mas se você tiver que me criticar, manda o capítulo e o versículo para mim. Diz que eu estou errado. Quando essa Bíblia diz que morrendo o homem ele deixa de existir, manda um outro capítulo, um outro versículo. Acha aí. Porque eu tenho conhecimento dentro desse livro aqui. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Não existe mais vida. A vida acaba. O homem caiu, tombou, o espírito sai. Porque lá no Salmo 146, versículo 4, morrendo o homem, o espírito o deixa. Pronto, acabou. O espírito deixa aquele corpo, só serve para quê? Para virar adubo, terra de novo. E nada mais. Então acabou. Então você vai dizer que você vai receber um novo corpo, um corpo transformado. Eu nem vou entrar nessa área. Isso é uma bobeiraiada que os crentes criam por aí. Eu não creio assim. Eu creio do jeito que está aqui. Quando a pessoa morre, ela deixa de existir. Como um animal, como um boi, qualquer tipo de animal morre, a terra destrói seu corpo, acaba, assim também o homem. O homem acabou, morreu. E ponto final. Nós vamos ter só lembrança. Como nós temos lembrança de um cachorro, quando nós temos um cão, um cachorrinho, a gente estima. Pode passar 20, 30 anos, a gente vai sempre lembrar daquele cão. Então, assim também a gente vai sempre lembrar de um avô, de um bisavô, de uma pessoa que ficou há 100 anos atrás. Nós vamos sempre lembrar dessas pessoas. Quero mandar um abraço para todos inscritos no meu canal, meus queridos irmãos aí do Norte. Um abraço para todo o povo aí do Norte. Que maravilha! Eu fico muito feliz, muito grato por vocês aí do Norte, por onde eu passei. Lugar maravilhoso, lugar bonito, lugar de gente boa. Então, um abraço para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E o título da mensagem é essa: O diabo é uma lenda. Nada mais do que isso. Porque o que faz temer os crentes, o que faz as religiões existir, é um tal de diabo. Eles arrumaram um tal de diabo para amedrontar o povo. E esse diabo tem feito muito sucesso. Há certas denominações que eles adoram mais o diabo, falam muito mais do nome do diabo do que do nome do próprio Deus. Canta música em adoração ao diabo, dentro das próprias igrejas chamadas evangélicas, que eu já disse e repito. Isso é antiética, chamar esses movimentos de evangélico. Isso não tem nada de evangélico, porque a palavra evangélico está bem claro, é boas notícias, boas novas, coisas novas. E esse movimento é antigo. Esse movimento só traz o quê? Tudo que vem aos nossos ouvidos desses movimentos é só roubalheira, só enganação, só mentira, prostituição, tudo que não presta está aí dentro desses local que se chamam de igreja, que Deus não habita. Quando a Bíblia disse isso, que eu não aceitei, por volta de 79, por aí, acho que fazia 1 ano e meio, 2 anos que eu estava dentro da igreja, eu li. Quando eu li, eu assustei. Deus não habita em tempo feito por mão de homem. Eu falei assim, espera um pouco. Ué, mas se Deus não habita em tempo feito por mão de homem, ué, então o que eu estou fazendo nessa igreja? Aí eu comecei já a ficar com o pé na frente e outro atrás. Aí eu fui perguntar para um obreiro lá,
a respeito disso. Ele falou, não, ele não habita mesmo. Mas como assim? Não, ele não habita em templo feito por mão de homem. Ele habita nas pessoas que estão lá dentro, que são o templo dele. Falei, bom, então agora eu entendi. Então, meu irmão, quando a gente conhece a verdade, a gente começa a deixar, começa a afastar, começa a fugir daquele ambiente, daquela pessoa, quando a gente passa a conhecer a verdade. E como o próprio Jesus diz, conhecerei primeiro a verdade. Para você ser liberto, você tem que conhecer primeiro a verdade, para depois você se libertar. Porque a palavra diabo é um adjetivo. Sereia, Draco, existe. Nós vemos vampiro, existe. Saci Pererê, existe. Herco, existe. Tarzan, existe. Mulher Maravilha, existe. Homem-Aranha, existe. Quer dizer, então todos esses personagens que eu estou dizendo é apenas um nome. Nada mais do que isso. E esse diabo é apenas um nome, Diablo, no hebraico. E Satã, no leão. Esse era. O que quer dizer diabo? Aquele que o acusa é um diabo. E aquele que opõe é um Satanás. Traduzido para a nossa língua. E as religiões pais aí, ai, porque o diabo, sabe, irmão, por que a sua vida está assim por causa do diabo? Tudo que acontece de errado na sua vida é o diabo. Até uma pequena febre, dor de cabeça, é o diabo. Um tropeção que você leva, machuca o dedo, é o diabo, irmão. Você estava vindo para a igreja, não estava, irmão? Eu estava vindo para a igreja e vi um tropeção, então é o diabo. O diabo não quer. Eu fui tomar banho para vir para a igreja, o chuveiro queimou. O diabo. Tá vendo, irmão? É o diabo. O diabo não quer que você venha para a igreja. A hora que eu peguei, fui procurar a chave do carro para vir para a igreja, não achei a chave do carro. É o diabo. Ou eu peguei o carro, a hora que eu dei partida, o carro não pegou. É o diabo. Ou vim vindo, o pneu furou. É o diabo. A gasolina acabou. É o diabo. Cortaram a luz lá em casa, a água. É o diabo. Mas espera um pouco. Então, isso para eles é uma maneira igual a tal de fé. Pastor, mas o senhor orou por mim, eu continuo com a mesma enfermidade. O senhor orou e tal. Irmã, só pouca fé. A sua fé não chegou, não alcançou. Então, por isso que ele sabe se disfarçar muito bem através dessas coisas. Foi a sua fé que não deixou você alcançar a cura. Irmão, tá muito bem, pastor. Mas então agora eu vou crer. Agora eu quero que o pastor ore de novo. Pastor põe a mão, ora, faz. E aí? Não, agora eu creio que quando eu chegar em casa, eu não vou ter mais problema nenhum. Continua com o mesmo problema. Porque Deus não está aí nesse negócio. Deus não é curador. Deus não é médico, não. Deus não deu esse ministério de médico a homem nenhum. Porque todas as curas que acontecia no meio da multidão, que as pessoas chegavam e falavam, fui curado, o que Jesus dizia? Foi eu. A tua fé. A tua fé foi quem te salvou ou quem te curou. Pronto, nada mais do que isso. E para Jesus, tanto importava você ter fé ou não ter fé, para ele pouco importava, porque ele é o dono da vida. Ele precisou de Lázaro ter fé para ressuscitar? Lázaro está lá dentro do túmulo há 4 dias. Não, Lázaro ressuscitou porque Lázaro tinha fé. Lázaro estava morto e tinha fé. Morto deixou de existir. Mas o que fez Jesus? Que o Espírito voltou de onde estava e entrou novamente em Lázaro e a vida voltou em Lázaro e pronto. Porque todo o poder, ele diz, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Mas ele não usava. Não era como os homens de hoje, ficam cantando de galo porque orou por alguém, alguma coisa aconteceu que dá certo. Por que vocês não oram
para as pessoas ganharem na telecena. Aí, ó, vai dar tantos milhões. Então eu vou orar. Por que vocês, em vez de ficar pedindo dinheiro para o povo, arrancando dinheiro do povo, enganando o povo, se vocês têm essa fé aí, vocês são homens, por que vocês não ganham todas as lotéricas, todo tipo de jogo no Brasil? Só os crentes deveriam ganhar. Porque o Deus de vocês não é um Deus que revela as coisas para vocês? Anda revelando? Por que não revela? Não, irmão, mas Deus não participa de jogo. Mas quem diz que esse jogo não é legalizado? Tudo que é legalizado está certo. O que Deus não pode fazer é algo às escondidas. Se você está envolvido com alguma coisa que está contrariando as leis do seu país, um contrabanda, arma de fogo, um carregamento de arma, droga, contrabanda de mercadoria vindo, isso contraria o seu próprio país e muito mais a Deus. Mas a loteria é uma coisa normal. Por quê? Porque, meu irmão, Deus não age dessa forma. Deus não trabalha dessa forma. Então, o que eu quero dizer com isso? O diabo, esse diabo que vocês tanto falam, é um adjetivo, é um nome. Porque eu só quero citar. Eu não vou muito longe, eu não quero prolongar muito. Mas eu já disse para você, não, porque o diabo era um anjo. Eu já citei isso daí, os vários irmãos meus da graça já têm explicado para vocês. Lá Ezequiel 28, vai lá Isaías capítulo 14, leia com atenção. Vai prestando atenção, você vê que ali Deus está falando de um rei que tinha formosura, tinha riqueza, ele tinha poder. E ele tinha também dentro do seu coração usura, ele era exaltado. Eu subirei, eu farei o meu trono lá no meio dos mares, subirei até o céu. E isso era apenas um homem, nada mais do que isso. Então isso cai por terra. Aí você vai e olha outra vez Jesus dizendo, para trás de mim, Satanás, mas apareceu ali Satanás, ali, de onde vem Satanás? De rodear a terra e por ela passear. Tudo bem. Agora você olha ali, naquela passagem, aonde Jesus disse, para trás de mim, Satanás, disse para Pedro. Mas não, porque Pedro estava opondo na vida de Jesus, nada mais do que isso, todo aquele que opõe. Mas Satanás... Porque as próprias religiões colocam Satanás e diabo como a mesma coisa. Lá no capítulo 22 e 3 de Lucas, diz que Satanás entrou no coração de Judas. Mas Judas não era um diabo? Como é que um diabo vai entrar dentro de outro diabo? Então isso cai por terra. Satanás entrou no coração e Jesus diz no capítulo 6 e 70 e 71 de João, eu escolhi 12, mas um dos 12 era um. Era um. Não era um diabo. Então, se Judas era um diabo, ele comeu a ceia, andou com Jesus, curava os enfermos, ele fazia tudo isso aí junto com Jesus. E se Satanás entrou no coração dele, como é que um diabo pode entrar dentro de outro diabo? Eu sou a igreja de Cristo. Está lá em 3:16 de 1 Coríntios. Não sabeis que vós são a verdadeira igreja de Cristo? Como eu sendo a igreja, eu posso entrar dentro de outra igreja? Não funciona. Mas você tem que ir na igreja. Não, mas eu sou a igreja. Uma igreja não pode entrar dentro de outra igreja. Então o diabo não pode entrar dentro de outro diabo. Então isso vê que isso é uma mentira. Então Jesus chamou Judas de diabo. Depois ele chamou um outro de diabo. Quem foi o outro que ele chamou de diabo? Porque o próprio João, do Apocalipse, ele disse lá no capítulo 12 do Apocalipse, ele disse, porque aquele perturbador, acusador das vossas almas, desceu até vós com grande fúria, aquele
que estava diante de Deus, acusando dia e noite. Tá vendo, irmão? É o diabo que está acusando e tal. Mas você pega o capítulo 5 de João. O povo começaram a querer dizer que Jesus era um acusador, que Jesus acusava. Jesus dizia, eu não vos acuso. Quem acusa é vossos pais. Depois, no versículo 45, ele diz assim, quem vos acusa é a lei. Quem vos acusa é Moisés. Pronto. Então, quem foi chamado de diabo dentro dessa Bíblia aqui? Judas e Moisés. E vocês querem saber ainda, para finalizar, Hebreus 2:14. Jesus se manifestou, o seu espírito se revestiu de carne, para desfazer aquele que tinha domínio e poder do pecado e da morte. Isso é o diabo. Ele veio para aniquilar aquele que tinha domínio sobre o pecado e sobre a morte. Ele aniquilou o diabo. O diabo foi aniquilado. E aí, como é que você me responde isso? Então, meu irmão, de hoje em diante, se você acreditava em diabo, não acredita em inferno, não acredita que você vai andar em rua de ouro, que você vai ter casa, que tudo isso é blá, blá, blá. Quando você morrer, você não vai existir mais. O espírito que está em você não é seu. Ele não tem nome. Porque Deus 12:9 de Hebreus, Deus é o pai do espírito. O espírito não é seu. Esse espírito volta para o lugar de onde ele veio. Eclesiástico 12:7, volta para o lugar. E o corpo volta para o lugar dela. Qual é o lugar dessa carne? É a terra. E qual é o lugar do espírito? Céu. Pronto, acabou. Ponto final. Não fica acreditando nessas blá, perdendo seu tempo, dia de domingo, dia de semana, indo para essas reuniões, entrando em campanha, entrando em corrente, tal, que tudo isso é mentira. Então o diabo é apenas fantasia, uma mentira. A gente sabe que o diabo é apenas um dizer, nada mais do que isso. Porque eu só quero terminar com isso. Eu conheço uma pessoa, não vou dizer o nome dele, mas ele tem um canal. E ele já desafiou o diabo, de tudo quanto foi jeito. Todo lugar onde você fala, você vai encontrar com o diabo, ele não acredita em diabo, nem acredita em Deus. Ele já desafiou o diabo, tudo quanto é, você e toda a sua turma. Vai no cemitério, já foi. Vai numa mata, ele já foi na mata. Aí eu estava assistindo. Você coloca 7 velas, uma de cada cor. Coloca um prato, uma tigela cheia de farofa. E coloca uma música de candomblé lá. E à meia-noite em ponto, você fica dentro de uma sala, dentro da sua casa, luz apagada, escuro, que ele vai aparecer à meia-noite em ponto. Ele chegou e ficou. E eu assistindo. Só tinha luz do seu celular. Deu meia-noite, ele chamava. Eu quero que você, cadê o chefão? Eu quero é você. Chamava o nome dele, chamava o nome de toda a raça dele. Nada. Deu 1 hora, deu 2, 3 horas da manhã. Ele falou, vou dormir. Cadê? Não apareceu por quê? E a música tocando, você ouvindo a música tocando e as velas acesas lá, e o prato de farofa lá. Aí ele que foi dormir, no outro dia ele foi lá, as velas já tinham apagado, ele jogou aquelas farofas fora. Ele já tudo, encruzilhado, todo lugar onde o povo foi. Aí ele conversou com um ex-pai de santo, de um terreiro. Ele falou, não, tudo isso é mentira. Tudo isso que se faz lá também é tudo outra enganação, é igual a igreja de crente. É tudo blá, blá, blá. É tudo um sistema de penotizar uma pessoa. É uma maneira que eles fazem. E ele falou que ele fez um teste com a moça, ele aprendeu isso daí. Ele falou com a moça assim, olha, fica de frente comigo, sentado na mesa. Ela ficou sentada na mesa. Feche seus olhos. Não pensa em nada, fica firme. O que eu estou fazendo com você agora? Ele foi apertando a mão dele, ela falou, você está me apertando minhas mãos. Ele falou, tudo bem. E agora? Agora você soltou minha mão. E agora? Agora você está levantando meus braços. Ele ia levantando os braços dele. E ela falou, você está levantando meus braços. E agora? Você está abaixando. Agora, aí ele pôs as 2 mãos dele em cima da mesa. Ela falou, você pôs minha mão. E agora? Agora você está me apertando os ombros. E ele apertava os ombros dele. Tudo que ele falava, ela falava que ele estava fazendo com ela. Aí ele falou para ela assim, agora abre seus olhos.
Ela abriu os olhos e falou, eu não fiz nada disso com você. Ele falou, é isso que acontece dentro das igrejas. As pessoas fazem isso com o povo, por que eles mandam fechar o olho? Pode ver que a maior parte desses camaradas que chega lá dizendo que é homem de Deus, mulher de Deus, manda você ficar de olho fechado. Por quê? Ele consegue penalizar todas aquelas pessoas que estão ali na frente. Ali as pessoas caem, as pessoas dançam, as pessoas fazem tudo o que eles querem. Porque está dominado, a mente dele, o subconsciente dele, está dominado por aquele que está na frente dele. Meu irmão, não acredite nessas coisas, que isso tudo é blá blá blá. É tudo meio de enganar e de mentira. Mas acredita somente neste livro, porque este livro diz a verdade. Fique com esta palavra, que a graça permanece sobre nossas vidas. Graça e paz para todos. Goodbye. Curte essa mensagem. Muito obrigado por tudo. Bye, bye.